algumas lideranças do país, inclusive pessoas que não estavam envolvidas, não são do PL, não são do PT, falando, batendo muito nessa tecla aí de se preservar a democracia. Como é que você vê essa questão, Alcir? Carla, eu vejo que a democracia, pelo menos sob o governo do presidente Jair Bolsonaro e as linhas de ação dele, em nenhum momento ela foi ameaçada. Ele pode ter um perfil mais aguerrido, mais incisivo, mas como presidente da República, em nenhum momento ele colocou o nosso sistema sob risco. Todo autoritarismo hoje vem do Poder Judiciário e isso precisa e vai ser corrigido a partir do dia 30. Alan, como é que você vê essa questão, principalmente em relação ao candidato que você representa, que muitos dizem que se houver uma vitória, serão implantadas medidas não democráticas aqui no país? Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. Eu acredito que o presidente Lula governou 8 anos e a democracia no nosso país foi realmente prevalecida, tanto na esfera do Poder Judiciário, né, do Executivo, do Legislativo. Nosso presidente jamais questionou o Supremo Tribunal Federal, nosso presidente jamais criou tensão em relação às instituições. Então, eu vejo com preocupação, né, a postura totalmente agressiva do atual presidente em relação às instituições, e isso é perigoso porque pode gerar uma fissura na nossa democracia. Então, eu acho que é provado que o nosso presidente, que a partir de amanhã vai estar apto para governar o nosso país, ele é uma pessoa que defende muito o que diz a palavra democracia, né, que é o povo, democracia, poder. Então, é o poder do povo e acho que é isso que vai prevalecer. O presidente Lula já deu diversas demonstrações que a democracia vai prevalecer no nosso país e quem fala que o Lula vai fazer o contrário precisa resgatar o que ele fez os 8 anos do governo dele e deixou claro que não houve interferência nenhuma, instituições nenhuma. Esses princípios democráticos, vocês acreditam que foram respeitados pelos candidatos ao longo dos últimos meses nessa disputa? Carla, eu entendo que o presidente Bolsonaro trabalhou e jogou dentro das 4 linhas. Como eu disse, né, e a minha maior empolgação em relação à sua candidatura e à sua reeleição é justamente ser ele o único candidato que propõe a solução de um problema que nós temos, que muito embora esteja diluído na sociedade, afeta a vida de todos, que é justamente a disfuncionalidade de uma instituição. O enfrentamento que ele faz não é um enfrentamento institucional, até porque ele se utiliza de todas as vias institucionais, no caso do judiciário, para levar os seus questionamentos e as suas demandas. O que existe é uma aberração do mundo de hoje, em que o judiciário, principalmente na figura de alguns ministros, adotam uma postura que no meio jurídico a gente chamaria de ativismo judicial, que no meu ponto de vista é institucional. Tanto que a gente pode ver os debates, pela mídia, quem ocupa 30% do tempo é um juiz, é um ministro. E não é absolutamente anormal que o maior foco de uma disputa política seja direcionado ou conduzido pelo judiciário, que tem déficit de democracia por sua própria configuração institucional. Atribuição do judiciário, principalmente do STF. Sistema remuneratório, que afeta a todos, indistintamente, e talvez as pessoas não percebam de forma imediata. E natureza do cargo. Precisa acabar com o cargo vitalício, tem que ter mandato. Como é que você vê essas propostas de mudanças em relação ao judiciário, Alan? Olha, Carla, eu vejo que são propostas, né, que, no meu ponto de vista, a República ela é composta de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. É notório que o atual presidente ele tem esse conflito porque ele tem um certo entendimento de que os atuais ministros do Poder Judiciário o confrontam direto. Eu penso que a gente tem que preservar a democracia, deixar que os poderes possam trabalhar de forma independente, sem introdução, sem
interferência, e que o presidente possa executar, o legislativo possa legislar e o judiciário possa trabalhar de acordo com o que do que rege a lei, do que rege a nossa Constituição. Então, é lamentável um presidente vir falar que ele atua dentro das 4 linhas, sendo que a gente sabe que o tempo todo ele tenta criar estabilidade, tenta criar uma ruptura na nossa democracia, e a harmonia entre os poderes na mão dele está muito ameaçada. Então, eu acho que é o momento da gente trocar o perfil de um comandante de Estado, como que está posto nos dias de hoje. Ontem também nós tivemos aí o último debate entre os 2 candidatos à presidência da República, e nas avaliações, desde o primeiro debate, se fala muito na questão de falta de propostas, não é? Houve, a maior parte do tempo acaba sendo dedicada a ataques pessoais, a episódios que já aconteceram, tanto em relação ao Lula como em relação ao Bolsonaro, e que pouco se falou em proposta. Quais seriam as principais propostas do candidato do PL, do presidente Jair Bolsonaro, caso reeleito? Quais seriam aí os maiores desafios? O que vai ser preciso ser enfrentado logo de cara, se houver um segundo mandato? Carla, eu acho que a gente podia organizar as propostas do presidente em 2 grandes eixos, né? Primeiro, o eixo econômico, na linha do que o ministro Paulo Guedes fala e prega e faz, que é justamente que são as reformas estruturantes. O Brasil, ele precisa se modernizar, ele precisa se abrir para o mercado, de forma que é imprescindível que se dê continuidade. Hoje a gente viveu uma pandemia, a gente vive uma guerra, e a normalidade está voltando e as reformas vão caminhando. Logo, as pessoas vão perceber que a vida delas volta ao normal. E o outro eixo de propostas, ela se dirige ao que eu já disse, que para mim é imprescindível, porque se existe ameaça à democracia, ela decorre única e exclusivamente da disfuncionalidade de um poder, do poder judiciário. Ela já está colocada, claro, precisa ser debatida, mas eu acredito que a partir do dia 30 nós vamos ter a maturidade suficiente para colocar as instituições de volta nos trilhos. Quando a gente fala em propostas, quais seriam as propostas do candidato Lula? Olha, o presidente deixa bem claro que, ontem no debate ficou bem claro isso, né? O Bolsonaro não deu aumento real do salário mínimo, e isso afeta diretamente a classe trabalhadora, né? Quem vai no supermercado hoje, você que está me ouvindo hoje, que vai no supermercado, você sabe o quanto as coisas estão difíceis. Cara, o seu salário, ele não está acompanhando o preço, os aumentos assim exorbitantes que tem dentro do supermercado. Eu não preciso estar aqui falando, quem vai hoje no supermercado, nesse sábado que está me ouvindo, vê o quanto está difícil, né? O trabalhador está se endividando para poder fazer a compra do mês, para poder ter um sustento para a sua família. Então, eu percebo que esse foi um dos grandes problemas, os grandes defeitos do atual presidente, de não dar um aumento real do salário mínimo. Lula já falou também que vai isentar quem recebe até 5 o salário mínimo do imposto de renda. Eu acho que isso é uma das propostas. E só para a gente rememorar aqui na cidade de Rio Claro, né? Quero até perguntar para meu debatedor, qual foi o tijolo que o Bolsonaro colocou aqui? Na época do nosso presidente, a gente fez casa, construiu o SAMU, a gente tem proposta, inclusive do governador Haddad, de ter um hospital-dia aqui na cidade de Rio Claro, nos municípios, e não se vê isso no atual governo, né? Tem no governo do Estado um ministro de infraestrutura que não fez basicamente nada no Estado de São Paulo. Acho que ele nem conhece a cidade de Rio Claro. Então, o PT tem proposta, é uma proposta que vai atender os anseios do povo brasileiro, da classe trabalhadora, e a gente pensa muito que é o momento que a gente tem que ter um divisor de água. Eu penso que chegou o momento da gente dar um rumo para o nosso país, né? O atual presidente ele tem 700 mil mortes através do Covid. Você que perdeu um ente querido, você que chorou a perda de familiares aí com a Covid, saiba que isso tem um responsável, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que o presidente Lula vem na proposta da gente poder mudar a vida do povo brasileiro, e eu acho que é isso que vai acontecer a partir de amanhã e para o futuro bem próximo.
você foi citado, quer responder, por favor? Posso? Pô, claro. Eu lembraria 2 ações. A primeira, na época da pandemia, foram liberados 60 bilhões de reais para os municípios para o enfrentamento do Covid. Rio Claro recebeu. Agora, se foi feito mau uso e a gente viu como isso terminou, já não é ingerência do presidente. A parte dele foi feita. O segundo decorre de uma conjunção de fatores, né? O prefeito Gustavo, que coordena em Rio Claro e na região a campanha do nosso governador Tarcísio, junto com o nosso deputado Miguel Lombardi, via recursos do governo federal, encaminhados pelo presidente Bolsonaro, destinaram 3 milhões de reais para a construção do Hospital Dia, que a partir do ano que vem começa, já está no projeto executivo, com 60 leitos, né, para atender a nossa cidade e a nossa microrregião. Então, eu trouxe 2 ações aqui, muito claras, muito bem definidas, que mostram comprometimento, que mostra que quando existe compromisso do município e do governo federal, dá para a gente fazer. Muito bem. Lembrando que os ouvintes, os internautas, podem participar dessa nossa conversa enviando suas perguntas através do nosso WhatsApp, 99842-1255. 99842-1255. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso JC nas eleições. Jovem Pan, eleições 2022. 8h49, retomando aqui o nosso JC nas eleições. O último debate dessas eleições 2022. Hoje, na reta final, aqui para o segundo turno, nós estamos conversando sobre a disputa à presidência da República. Estamos aqui com Alcir Russo, presidente do diretório do PL, e com Alain Rios, que é presidente do diretório do PT. A gente falava antes, antes desse intervalo, a respeito da questão de propostas, do posicionamento, dos partidos aqui em relação ao comportamento do judiciário ao longo dessa campanha. Agora vamos falar um pouquinho como é que aconteceu essa campanha, nos últimos meses. Vocês acreditam que, vocês concordam com a avaliação de que foi uma das piores campanhas em relação a fake news, em relação à intolerância? Como é que você viu essa campanha, Alcir? Carla, eu vejo que existe um movimento natural, né? À medida em que os mecanismos de informação se popularizam, é natural que haja uma certa euforia com essa liberdade e essa possibilidade de se comunicar diretamente com o seu interlocutor. As pessoas acho que acabam exagerando um pouquinho. Mas, naturalmente, isso vai retomando, as pessoas vão começar a verificar, enfim. Eu acho que ela seguiu dentro da normalidade, e o fake news já existia, né? Chamava boato. A única coisa é que a gente tinha capacidade de dispersão imediata daquilo que chegava. Hoje as pessoas consomem a informação e dispersam ao mesmo tempo, de forma que às vezes não tem nem tempo para poder verificar o que está sendo colocado ou não. Mas, naturalmente, isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, né? Alain, qual a sua avaliação dessa campanha? Olha, Carla, a fake news ela foi criada pelo atual presidente, né? Percebe-se, por exemplo, quando falava que o Lula era a favor do aborto, o Lula veio a público dizer, não sou a favor do aborto, né? Então, alguns pastores irresponsáveis, inclusive, ficam plantando isso na cabeça dos fiéis, e é importante que o presidente se posicione, como o Lula fez, dizer que é contra o aborto. Isso é de uma postura de sempre mentir. Ontem, no debate, por exemplo, o atual presidente mentia, ele só mentiu, não apresentou proposta nenhuma. Isso, assim, é péssimo para a democracia. Percebo também que, quando se refere-se ao dinheiro que chegou em Rio Claro, chegou aos 45 do segundo tempo, no final, mas o que é verdade é que, antes da pandemia, nenhum tijolo foi colocado na cidade de Rio Claro através do atual presidente. E a gente tem proposta também. Nós temos proposta para o empresário, para a classe trabalhadora, para o pequeno e médio produtor rural. O próprio futuro governador de São Paulo, a partir de amanhã, Fernando Haddad, falou de um aumento do auxílio de R$800. Então, é importante nosso partido apresentar essas propostas, os nossos candidatos apresentar essas propostas, mas a gente se preparou para uma campanha
avassaladora de fake news, porque o bolsonarismo ele vive na base da mentira, ele vive na base da fake news. É inverdade em cima de inverdade, e é óbvio que a gente tem que contrapor com a verdade, tentando de alguma maneira desconstruir. Deixar um abraço para a militância que fica ativamente tentando desconstruir essas inverdades. E você que amanhã vai às urnas, você que vai votar, você tem que estar muito atento na fake news, porque entre amanhã e hoje, eu acho que isso vai se intensificar para o lado de quem está no desespero e de quem sabe que a urna vai dar o recado do povo brasileiro. Nós tivemos também aí nós temos as pesquisas eleitorais. Eu vou perguntar como é que vocês avaliam as pesquisas eleitorais, mas essas pesquisas, elas apontam aí para uma divisão, realmente. Nós temos aí praticamente o país dividido em duas partes, né? Metade com o candidato a presidente, metade com outro candidato a presidente. Então, de qualquer forma, seja quem for o vencedor neste domingo, esse novo presidente do país, ele vai enfrentar, num primeiro momento, ele vai precisar conquistar essa outra metade, não é? Como é que você vê essa questão em relação à dificuldade de se eleger, mas de se ser eleito apenas com metade dessa aprovação, que é o que vai acontecer, não é? Veja, se a gente olhar a nossa Constituição, estamos falando de democracia, lá nós vamos ver. Quando ela estrutura os 3 poderes, o primeiro poder que ela estrutura é o Legislativo, Congresso Nacional e Câmara Municipal. Por quê? Porque ali está todo mundo. O segundo poder que ela estrutura é o Executivo. Por quê? Porque ali está a maioria. Então, isso é natural, não da democracia em si, mas do nosso sistema presidencialista. Eu acho que em relação ao presidente Bolsonaro, nós não vamos ter problema nenhum. Vai ser um segundo mandato muito melhor que o primeiro. Basta você ver a renovação avassaladora que nós tivemos no Congresso. São deputados e senadores comprometidos com a nossa linha de governo, liberal e conservadora, e eu tenho certeza que eles vão fazer toda a diferença a partir do dia 30. Alain, independentemente do resultado, né, nós teremos um país dividido nessa eleição, numa proporção aí meio a meio, digamos assim. Como trabalhar com essa outra metade caso o Lula seja eleito? Primeiro, acredito que o presidente Lula ele tem a aura de proporcionar paz para o trabalhador, para a trabalhadora e para o povo brasileiro, né? O Lula, amanhã sendo eleito, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um gesto de mostrar para a população, para o povo brasileiro, que a gente precisa de paz, né? Me preocupa essa renovação que teve nesse último período, porque a gente viu aí o tal do Arthur Duval, mamãe falei, a gente viu aquele Daniel Silveira, são perfis de parlamentares que não agregam em nada, né? Não agregam em nada para a democracia, não agregam em nada para o parlamento, e são perfis que veio nessa leva num presidente irresponsável que vive à base de fake news o tempo todo. Então, eu tenho muita preocupação com esse perfil, eu acho que isso tende, com a nossa vitória, a gente poder também trabalhar melhor isso dentro do nosso legislativo. Mas, sem dúvida, eu vejo que realmente está dividido, né? São duas propostas bem diferentes, bem distintas, mas eu acredito muito na força do povo brasileiro e não tenho dúvida que a gente vai chegar numa harmonia e procurar o povo ter paz. Eu acho que a gente precisa reconstruir o nosso país, nós vamos precisar reconstruir o nosso estado de São Paulo através do Fernando Haddad. Eu não tenho dúvida, essa complementação do Auxílio Brasil de R$ 800 para o nosso estado de São Paulo é uma das propostas mais valiosas que vem sendo posta por Fernando Haddad. Então, eu penso que o nosso Brasil precisa de paz e precisa ser conduzido com quem tem a responsabilidade, com quem realmente sai à rua para conversar com o povo e não fica só no seu gabinete destilando ódio, destilando mentira, porque toda a propagação gera uma certa revolta de um lado, né? Eu acabo hoje vindo para cá recebendo a notícia de um ex-vereador nosso da cidade de Andira sendo assassinado, então vejo com muita preocupação, sabe? O atual presidente ele destampou também essa questão da violência política, coisa que nunca existiu há tempos atrás, então eu fico muito preocupado com isso, mas eu acho que o nosso país precisa de paz e precisa do presidente Lula
que é um estadista e que vai saber realmente atender os anseios do povo brasileiro. Estou com o tempo curto aqui, uma última pergunta, mas preciso de uma resposta curta, senão não vai dar tempo aqui. O Adams Rios pergunta o seguinte, ele já projeta lá na frente 2024. Seja Lula ou Bolsonaro, né, o vencedor dessas eleições à presidência, qual seria a posição do partido de vocês, para os dois aqui debatedores, em relação à próxima eleição municipal? Vão apoiar algum candidato ou pretendem ter candidato próprio na disputa municipal? Lá na frente já, hein, Alcir? Eu diria que a cada dia a sua angústia, né? Mas em relação à disputa municipal, o PL de Rio Claro ele integra o governo do prefeito Gustavo, de forma que existe um compromisso, né, de caminhar com ele. Pois não? Olha, 2024 está longe ainda, a gente está muito focado em eleger o nosso governador de estado, Fernando Haddad, a gente está muito focado em eleger o Lula. Quero agradecer o Adams Rios pela pergunta e dizer o seguinte, nós vamos governar a partir de amanhã o governo do estado de São Paulo, e até deixar esse recado para o Gustavo, e nós vamos governar o Brasil. Então, nós não vamos desistir de Rio Claro e nós vamos realmente conversar com cada classe política aqui e ver o que vai ser melhor para o nosso município. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo terminando aqui. Eu vou pedir que o Alcir Russo, do PL, deixe o seu recado para os eleitores nesse nosso último debate aqui. Por favor, Alcir. Cara, eu queria agradecer a você, Marquinho, Alain, ao grupo Jovem Pan, sob censura, né, em alguns níveis, a oportunidade, o espaço. Lembrar aos nossos amigos ouvintes que hoje, sábado, Céu de Brigadeiro, Mar de Almirante, participem da nossa carreata. Começa às 14 horas, com saída ali no Aeroclube, tá? Por Deus, pela pátria e pela família. Por uma restrição da legislação eleitoral, eu tenho que parar por aqui, né, cara? Exatamente, Alain. Lembrando, né, das nossas restrições nesse momento, devido à legislação eleitoral, uma última mensagem para o eleitor. Olha, deixar um abraço a cada eleitor, deixar um abraço à população lá, aos trabalhadores do Grande Cerveção, do bairro da Mãe Preta. Um abraço carinhoso a cada militante aí, que nós vamos estar nas portas dos supermercados de Rio Claro hoje, pedindo voto. E dizer que nós não somos coveiro, mas nós vamos amanhã, a partir de amanhã, enterrar o Bolsonaro, de vez. A gente encerra aqui a nossa edição local do Jornal da Manhã deste sábado. Lembrando que amanhã, nas nossas redes sociais, você confere a apuração das eleições. Todos os resultados nacionais, resultados estaduais, os números aqui de Rio Claro também. Nós voltamos com a nossa edição local do Jornal da Manhã, já com presidente e governador devidamente eleitos, na próxima segunda-feira. Excelente fim de semana a todos, que a democracia prevaleça e a gente possa ter uma eleição aqui, uma votação com tranquilidade nesse domingo. Até segunda-feira.